Moro em uma cidade relativamente segura, embora tenha tido vários encontros realmente estranhos e assustadores desde que me mudei para cá há 4 anos. Sou uma mulher baixa de 29 anos e trabalho em um pub, então frequentemente saio do trabalho bem tarde, especialmente nos fins de semana. Normalmente, vou para casa por volta das 2 da manhã. Nunca uso fones de ouvido ao voltar para casa à noite, e essa noite não foi diferente do habitual. Alarme ativado, portas trancadas e verificadas. Me despedi de um colega, e seguimos nossos caminhos separados para casa. Geralmente, atravesso o estacionamento de um supermercado para chegar em casa. O local é bem iluminado, mas naquela noite algo me pareceu estranho. Havia alguns carros estacionados, o que é normal, mas algo simplesmente não parecia certo. Olhei por cima do ombro e notei um homem de chapéu caminhando a uma certa distância atrás de mim. Isso não era estranho, mas decidi ficar de olho nele. Saí do estacionamento, segui para a estrada principal que leva ao meu apartamento, mas ainda tinha cerca de 1 quilômetro até chegar em casa. Olhei por cima do ombro novamente. Claro, o homem estava caminhando na mesma direção que eu. A distância entre nós estava diminuindo, então decidi atravessar a rua, algo que eu já costumava fazer nesse ponto do trajeto. Ao olhar para trás para verificar o tráfego, também pude continuar observando o homem. Cruzei a rua e não olhei para trás por alguns minutos, assumindo que ele havia permanecido no outro lado. Mas logo comecei a ouvir passos se aproximando. Olhei para trás e vi que ele estava a cerca de 6 metros de distância. Eu tinha uma garrafa de vidro de refrigerante na bolsa, pensando que talvez estivesse exagerando, mas preferindo prevenir a me arrepender, enfiei a mão na bolsa e segurei a garrafa. Após mais alguns segundos, o homem estava perto o suficiente para me tocar, mas ele apenas reduziu o ritmo para acompanhar o meu. Então, disse: "Olá, como você está?" Ignorei e não respondi. Já desisti há muito tempo de tentar ser educada se me sinto desconfortável. O sentimento de segurança é mais importante do que ser simpática com estranhos. Ele insistiu: "Oi, você está indo trabalhar?" Respondi não. "Está indo para casa?" Respondi friamente sim. Ele então perguntou: "Você mora nesta direção?" Apenas o encarei. Ele tentou de novo: "Você mora nesta rua? Onde você mora? Mora perto daqui?" Não respondi e reduzi o ritmo, esperando que ele seguisse em frente. Ainda segurando a garrafa de vidro, estava pronta para usá-la se fosse necessário. Ele tentou diminuir a velocidade para que eu alcançasse, mas eu desacelerei tanto que praticamente parei de andar. Ele então ficou a cerca de 300 metros e simplesmente parou, virou e ficou me observando. Com a mão livre, alcancei o celular no bolso, mas, claro, ele estava descarregado. Eu esperava que a bateria aguentasse até chegar em casa, mas não foi o caso. Surpreendentemente, não estava com tanto medo. O homem começou a andar novamente, mas lentamente. Olhou para trás outra vez e aproveitei a chance. Havia uma trilha que levava a um conjunto de apartamentos escondida por sebes altas. Entrei ali e esperei quase 10 minutos, ainda segurando a garrafa com força. Olhei ao redor das sebes e atrás das lixeiras para garantir que ele não estivesse escondido esperando por mim. Pelo que pude perceber, havia conseguido despistá-lo. Talvez ele não tivesse más intenções. Mas, se você acha que uma mulher está com medo e caminhando sozinha à noite, não fale com ela. Isso definitivamente não vai ajudar. E, por favor, não pergunte repetidamente onde ela mora. Eu não estava bêbada, nem parecia precisar de ajuda. Apenas estava voltando para casa como de costume. Mesmo assim, acredito que ele tinha más intenções. Prefiro ser cautelosa do que imprudente. Primeiro, deixe-me apresentar. Tenho 1,70 metros de altura, peso 51 kg e tinha 16 anos na época deste incidente. Sou atleta em várias modalidades. Pratico atletismo, vôlei, basquete e hóquei. Também sofro de insônia. Tudo aconteceu por volta das 2 da manhã, no dia 10 de agosto de 2019. Eu estava na casa da minha melhor amiga, que havia acabado de voltar de viagem. Ela trouxe presentes de aniversário para mim, alguns moletons e balas de goma. Caso você esteja curioso, passei quase 1 hora lá, mas já era hora de ir para casa. A verdade é que minha cidade se torna assustadora à noite, com traficantes, criminosos e outros perigos. Me despedi da minha amiga, acenei e comecei a caminhar pela rua dela. Provavelmente uma festa havia acabado, porque, ao olhar para trás, vi 2 homens atravessando uma faixa de pedestres,
a uns 20 ou 30 metros de onde eu estava. Os dois eram bem altos, talvez entre 1,80 metros e 1,90 metros. Não pareciam ameaçadores a princípio, mas logo pararam e começaram a olhar diretamente para mim. Isso me deixou desconfortável, então continuei andando. Foi quando ouvi um deles dizer: "Ei, é uma garota ali." A essa altura, virei rapidamente para olhar. Eles haviam começado a caminhar na minha direção. Um deles se moveu para a calçada menos iluminada, e eu soube imediatamente que algo estava errado. Apressei o passo, mas eles ainda se aproximavam. Quando olhei para trás de novo, vi que um deles estava andando pelo meio da rua, como se fosse me cercar e me encurralar. Quando estava a cerca de 12 metros de um cruzamento em T, comecei a correr. Foi nesse momento que eu vi: ótimo, agora ela está correndo. Virei bruscamente à direita e depois à esquerda, ainda ouvindo seus passos atrás de mim. Tudo o que sabia era que não podia parar de correr. Havia um pequeno estacionamento atrás de um prédio de apartamentos, e ele estava mal iluminado. Fiz uma decisão rápida e entrei ali, me esgueirando sob um carro. Não sei quanto tempo fiquei escondida, talvez 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. Vi os dois homens correndo. Felizmente, eles não pensaram em olhar debaixo dos carros. Assim que me senti segura, voltei pelo caminho contrário e escolhi uma rota diferente para casa, evitando a principal com medo de encontrá-los novamente. Sei que foi imprudente, mas não fui à polícia. Não teria conseguido dar uma descrição precisa deles, pois mal vi seus rostos. Mas aprendi uma lição valiosa. Não importa onde você esteja, é essencial prestar atenção ao seu redor. Nunca presuma que um lugar é completamente seguro. Pessoas com más intenções podem estar em qualquer lugar. Por isso, fique sempre alerta. Sua vida pode depender disso. Se eu estivesse distraída ouvindo música, prefiro nem imaginar o que poderia ter acontecido. Há cerca de 1 ano, passei um bom tempo trabalhando em uma cidade diferente da minha. Um dia, em particular, estava muito frio e o alojamento que eu tinha reservado ficava bem longe. Eu não tinha carro e não trouxe um casaco quente. Por isso, entrei em uma loja de departamentos próxima para comprar algo que pudesse usar durante a caminhada, com a intenção de devolver no dia seguinte. Minha melhor opção foi um roupão de banho enorme, tamanho GG, bem fofinho. Minha caminhada de volta para o alojamento me levou por um belo jardim botânico ao longo de um curso d'água. Era quase meia-noite, e eu estava na metade do caminho. Normalmente, sou bastante atenta quando estou fora de casa, especialmente à noite, mas baixei um pouco a guarda, em parte por causa do enorme roupão que me envolvia, como se fosse uma armadura macia. De repente, comecei a me sentir extremamente desconfortável, mas não conseguia identificar o motivo. O que eu vi logo me deixou tensa. Uma conversa sussurrada, aparentemente entre 2 homens. Contornei uma curva e me escondi entre as árvores, prendendo a respiração e tentando entender melhor o que estava ouvindo, passos leves e vozes. Os 2 homens se aproximaram do local onde eu estava escondida, e me culpei mentalmente por não ter sido mais cuidadosa. Não havia ninguém por perto, então gritar não adiantaria. Sou uma mulher pequena, e essa era uma das situações que mais temia. Enquanto passavam, ouvi um deles dizer: "Ela está por aqui em algum lugar." Meu estômago se revirou, e senti um frio na espinha. Foi então que um dos homens assobiou baixo, e ouvi o tilintar de uma coleira. Um cachorro passou correndo pelo meu esconderijo, seguido por um boa garota, e beijos carinhosos. Um alívio intenso tomou conta de mim. Eles estavam procurando por sua amada cadela, não me caçando. De repente, os homens pareciam inofensivos e até adoráveis. Eu ajeitei o roupão para cobrir minha cabeça, pois o frio estava forte. Saí das árvores devagar, mas não percebi o quão peculiar eu parecia até mais tarde. Quando me vi no espelho, os braços do roupão estavam levantados, parecendo os de um monstro grotesco. Também não percebi que os homens tinham parado ou estavam caminhando muito devagar, apenas alguns metros à frente. Quando emergi das sombras, um deles gritou de puro terror, o outro soltou um palavrão alto, e ambos saíram correndo pela ponte sobre o curso d'água, seguidos de perto pelo cachorro, que agora latia freneticamente. Tenho até hoje a foto que tirei de mim mesma no espelho depois daquele incidente, e dou boas risadas toda vez que a vejo. Mudei para São Paulo há alguns anos vindo de outra cidade, e sempre achei que tinha inteligência e atenção suficientes para evitar problemas. Claro, os melhores planos nem sempre saem como esperado.
especialmente com a ajuda do álcool. Encontrei meu chefe em um bar perto do meu apartamento e nos despedimos logo depois da meia-noite. Eu sempre fui muito firme sobre pegar um carro para voltar para casa ou evitar andar sozinho. Mas, após algumas cervejas e alguns shots, achei que poderia aguentar uma caminhada de 5 minutos. Recusei a oferta dele para me acompanhar. Acenei enquanto ele entrava no carro dele e comecei meu caminho de volta. Logo depois de virar da rua principal para minha, a umas 3 quadras de casa, uma van parou para me deixar passar. Ouvi a porta traseira deslizar rapidamente e o som de alguém saltando para o chão. Peguei minha faca de bolso e a abri, mantendo-a levemente escondida dentro da manga. Um olhar rápido revelou um homem me seguindo, cabeça baixa, capuz levantado e o espaço entre nós diminuindo cada vez mais. Enquanto tentava controlar o coração disparado e decidir se lutaria ou não, ouvi o som de guizos vindo da próxima esquina. Um homem apareceu, caminhando com 2 cães grandes. Sem pensar, corri para atravessar a rua e encontrá-lo. Pensando agora, devo ter assustado muito o pobre coitado. Não sei se ele viu a faca, mas, de repente, uma garota correu até ele sussurrando: "Não conheço aquele cara. Posso andar com você?" Ele me olhou como se eu fosse louca e começou a se afastar. Então repeti, mais devagar desta vez: "Desculpa, de verdade, mas não conheço o homem que está atrás de mim." Olhei por cima do ombro e vi meu perseguidor pular uma cerca e desaparecer no quintal de uma casa. "Posso, por favor, andar com você?" Quando ele finalmente entendeu, foi super compreensivo. Tanto ele quanto os cães foram muito gentis, e ele acabou me acompanhando até a porta do meu prédio. Infelizmente, nunca soube o nome dele, mas, se você tem um cachorro chamado Abóbora, obrigada. Felizmente, nunca mais tive outro incidente como esse. Quando eu era criança, costumava ficar sozinho em casa com bastante frequência, seja porque meus pais queriam uma noite de folga ou por causa de viagens de negócios. Eu tinha sentimentos mistos sobre isso. Crescendo como filho único, a parte boa era que eu podia fazer tanto barulho quanto quisesse jogando videogame ou fazendo qualquer outra coisa. Aproveitava ao máximo cada noite que ficava sozinho, pipoca e pizza sem parar, refrigerante e música no volume máximo por horas. No entanto, tive algumas experiências assustadoras nessas ocasiões, que meus pais sempre minimizaram. Sim, admito que algumas coisas que vivi podem ter sido um pouco exageradas, mas o medo que senti foi bem real, e tenho uma lista de acontecimentos inexplicáveis. O pior de todos é a história que vou contar agora. Tudo começou em uma noite fria de 2016. Moro no sul, e você deve saber que os invernos por aqui podem ser brutais. Lembro de estar sentado no sofá assistindo a um filme, quando comecei a me sentir desconfortável, como se estivesse sendo observado. Não parecia que eu estava sozinho. Sempre ouvi que essas sensações eram apenas ansiedade e que não eram reais. Então eu precisava ignorá-las e superar. O que mais eu podia fazer? Afinal, eu estava sozinho em casa naquela noite. E ponto final. Eventualmente, esqueci essas sensações ruins e tudo ficava bem. Eu estava tão concentrado no filme que, de repente, um jorro de adrenalina tomou conta do meu corpo. Senti uma necessidade urgente de verificar se as portas estavam trancadas. Tínhamos a porta da frente, a porta do pátio dos fundos e 2 portas da garagem. Conferi todas e estavam trancadas, mas algo ainda parecia errado. Suspirei, cansado da incerteza e ansiedade que não pareciam ter outro propósito além de me fazer preocupar à toa. Já que não estava cansado, mas também não aguentava mais aquilo, decidi ir para a cama, na esperança de dormir logo. Acordei no meio da noite, algumas horas depois, com vontade de ir ao banheiro. Saí do quarto e andei pelo corredor. Foi então que percebi algo perturbador. Podia ouvir alguém falando lá fora. Não consegui entender o que diziam, mas era a voz de um homem adulto. Imediatamente, meu corpo entrou em modo de luta ou fuga. Saí correndo do banheiro, calcei minhas botas de neve, peguei meu celular e meu casaco e fui para a sala enquanto ligava para minha mãe. Foi nesse momento que percebi que a porta da frente estava aberta, completamente escancarada. Eu sabia que a tinha trancado antes, então fiquei absolutamente chocado. Fechei a porta e a tranquei novamente, olhando pela janela. Minha mãe atendeu o telefone com uma voz meio irritada, já que devia ser meia-noite e ela estava dormindo. Contei a ela que alguém tinha entrado na casa. Dessa vez, meus pais teriam que acreditar em mim. Ela ficou na linha comigo enquanto meu pai chamava a polícia. Olhando para fora, vi pegadas espalhadas pelo quintal da frente,
começando e terminando em diferentes lugares. Havia também marcas semelhantes no quintal dos fundos. Parecia que alguém esteve me observando a noite inteira. Até hoje, acredito que meus pais nunca me levaram a sério sobre esse incidente. Quando a polícia chegou, não havia sinais de arrombamento. Quem quer que fosse, conseguiu abrir a porta sem esforço. Não encontraram ninguém dentro de casa. Nada foi roubado e ninguém me atacou. Como não tínhamos câmeras de segurança, a polícia foi embora e meus pais voltaram para casa mais cedo, visivelmente irritados. Embora nunca admitam, tenho quase certeza de que pensam que inventei tudo. Eles acreditam que eu saí no frio para fazer aquelas pegadas só para tornar a história mais convincente. Mas eu sei o que aconteceu. E, para mim, foi um milagre nada pior ter acontecido naquela noite. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Eu deveria estar em casa sozinha durante o fim de semana e estava tranquilo no começo. Morava na mesma casa e bairro há muito tempo, então preferi não dar muitas informações sobre mim. Não me lembro onde minha mãe estava na época, mas ela havia saído para o fim de semana, assim como minha irmã mais velha. O tempo passou rápido, como geralmente acontece aos sábados. Sábados são meus dias favoritos da semana, especialmente quando não estava me atrasando com as tarefas da escola e tinha casa só para mim. Desde aquela noite, porém, fiquei com minhas dúvidas sobre estar em casa sozinha e provavelmente vou lembrar dessa noite sempre que estiver sozinha em casa por muito tempo. Avançando para quase meia-noite, eu estava assistindo a um documentário bobo sobre animais e comecei a ficar com sono. Antes de dormir, peguei meu baseado e fui até a varanda da frente para dar uma fumada rápida. Quando entrei de volta, estava completamente chapado, mas algo me parecia estranho. Em questão de segundos, percebi que a porta de vidro deslizante do meu pátio dos fundos estava escancarada. Meu coração disparou e imediatamente entrei em pânico total. Alguém invadiu a casa. Como isso foi possível? Como eu pude esquecer de trancar a porta? Como não percebi isso antes? Corri até a cozinha, peguei uma faca e fui até meu quarto, torcendo para não encontrar o invasor. Olhei por toda a casa e não havia ninguém nessa casa. Passei meia hora procurando, mas nada. Comecei a pensar que estava ficando louco e talvez eu tivesse deixado a porta aberta e simplesmente esquecido. Sabia que isso era bem improvável, mas não tinha outra explicação. Não tive outra escolha senão aceitar a situação. Não podia ligar para minha mãe na época, pois meu telefone tinha um limite de minutos e eu já tinha usado todos. Decidi dar o dia por encerrado. Dormi com a faca ao meu lado, tranquei a porta do meu quarto e só esperei o melhor. Fiquei acordado por horas aquela noite, até que finalmente não aguentei mais. Não conseguia dormir, e ficar lá deitado não estava ajudando. Na verdade, estava me deixando ainda mais acordado. Juntei coragem para sair da cama e fumar de novo. Dessa vez, abri a janela do meu quarto e tentei mandar o máximo de fumaça possível para fora. A janela pela qual estava fumando ficava do lado esquerdo da casa, mas eu tinha outra janela à esquerda de onde estava sentado, que dava para a rua e nossa garagem. Depois de dar algumas tragadas e tentar acalmar meus nervos, ouvi um carro ligar. Prestei atenção, pois era incomum ouvir um carro ligado tão tarde da noite, já que os vizinhos eram todos idosos e geralmente iam para a cama mais cedo. Depois de um momento, pensei que algo poderia estar errado e que eu deveria verificar. Abri a janela que dava para a garagem e olhei para fora. Vi uma caminhonete na minha garagem e uma pessoa dentro dela. Não sabia se ela podia me ver. Meu coração disparou e fiquei preocupado de estar em perigo. Olhei mais de perto e vi um homem dentro do meu carro. O carro estava ligado e, em questão de segundos, ele estava saindo da minha garagem. Corri para o meu quarto e fui até a varanda da frente para gritar com eles. Mas, quando cheguei lá, tanto meu carro quanto a caminhonete já tinham ido embora. Quando passei pela sala de estar, percebi que a TV também havia sumido. Não pode ser, pensei. Nossa casa tinha sido invadida e roubada. Obviamente, a coisa mais importante é que estou seguro, mas passei anos me perguntando, até hoje, se eles vão voltar ou se alguém mais vai tentar invadir nossa casa. Essa noite me assombrou desde então, me deixando com uma ansiedade. E agora, que minha mãe não mora mais aqui e já se passaram 20 anos desde o falecimento dos meus pais, ainda não me sinto bem com isso. Já li coisas online sobre como fazer a ligação direta de um carro, e sei que não é algo fácil de fazer, mas com as ferramentas certas e alguém que saiba como fazer, pode acontecer bem rápido. Roubaram 2 TVs, o cofre da minha mãe, que tinha uma boa quantia em dinheiro, e várias outras coisas valiosas do quarto dela.
Até hoje me pergunto por que não tentaram entrar no meu quarto. Eles devem ter sabido que eu estava lá, ou talvez não. Não sei. Talvez tenha sido pura sorte. Minha mãe sempre achou que fosse o ex-namorado maluco dela, que eu nunca conheci, mas é difícil dizer. Fico feliz que eles me deixaram em paz, mas é estranho e confuso pensar sobre isso. Eu tinha 28 anos quando isso aconteceu, apenas 3 anos atrás. Minha esposa, a Fernanda, estava fora da cidade com os pais dela, para o funeral do tio dela, que havia falecido. Infelizmente, eu não pude ir com ela, pois as contas estavam apertadas e eu era o único que trabalhava, basicamente o provedor da casa. Não podia me dar ao luxo de tirar folga do trabalho. Naquele momento, não estava completamente sozinho. Tínhamos nossa cachorrinha Elsa, de 9 anos, e nosso filho Miguel, que tinha menos de 1 ano. Fora isso, estava sozinho. Coloquei o Miguel para dormir por volta das 9 da noite, na esperança de que ele dormisse por tanto tempo quanto possível. Pouco depois, deitei na cama com Elsa, que dorme com a Fernanda e eu todas as noites. Eu estava assistindo televisão, tentando relaxar, mas não conseguia dormir por algum motivo, o que era comum para mim. Pode me chamar de o que quiser, mas sempre que a Fernanda está fora durante a noite, o que não é tão frequente, eu fico com dificuldades para dormir. Gosto de saber que ela está segura. Sou um pouco paranoico às vezes, mas é o que é. Tomei um pouco de melatonina e logo apaguei. De repente, acordei em total estado de alerta. Elsa estava latindo, o alarme de incêndio estava tocando e Miguel estava chorando. Como poderia haver um incêndio? Deve ser um erro. Elsa e eu corremos até o quarto de Miguel, que felizmente ficava logo ao lado. Peguei meu pequeno no colo e fui investigar. Havia uma quantidade absurda de fumaça vindo da cozinha. Quando entrei lá, vi um incêndio enorme que não teria como apagar a tempo. Corri para fora com meus filhos e liguei para a polícia, que felizmente chegou muito rápido, mas já era tarde demais. Eles conseguiram controlar o fogo, claro, mas não antes de quase tudo se perder. Eu me desabei, chorando, tentando entender o que estava acontecendo e o que havia causado aquilo. Felizmente, conseguimos sair a tempo. Você não imagina o quão rápido aquele fogo se espalhou. Eventualmente, os bombeiros chegaram até o ponto de origem do incêndio e eu não pude acreditar. Eles chegaram à conclusão de que o incêndio foi provocado de forma intencional. Havia sinais de entrada forçada na porta da garagem, e foi ali que o intruso iniciou o incêndio. Quem quer que tenha feito isso, despejou gasolina pela garagem e por toda a casa, fazendo o fogo se espalhar como um incêndio florestal. Nunca vou ser mais grato por ter saído de casa com vida, mas foi, sem dúvida, a experiência mais traumática da minha vida. Elsa, Miguel e eu passamos a noite na casa dos meus pais, junto com a Fernanda, que voltou correndo para casa assim que a avisei sobre o que havia acontecido. A parte mais difícil de tudo isso, que ainda me atormenta até hoje, é que quem causou aquele incêndio nunca foi encontrado e provavelmente nunca será. A Fernanda e eu estamos completamente sem explicações e não fazemos ideia de quem poderia querer fazer algo assim conosco. E talvez essa seja a parte mais terrível de tudo. Eu estava sozinho em casa por uma semana inteira uma vez, quando ainda era adolescente e morava com meus pais. Isso era raro, já que meus pais não costumam sair muito. A amiga rica da minha mãe, a Paula, convidou meus pais para uma viagem que ela estava pagando. Como sou filho único, fiquei sozinho em casa. A casa dos meus pais tinha uma área de mata nos fundos e ficava em uma rua tranquila, por onde passavam apenas alguns carros por dia. Tínhamos um grande deck no quintal, com vista para a mata, e um quintal razoavelmente grande. Também tínhamos um pequeno lago para peixes e uma piscina acima do solo. Isso aconteceu numa noite de quinta-feira, e eu me lembro disso porque tinha conversado com meus amigos sobre planos para o fim de semana naquele dia. Era julho de 2013. Eu estava no deck, fumando maconha, com a música tocando no meu alto-falante. Foi nesse momento que tudo começou. Eu pensei ter ouvido uma voz vindo da mata. Abaixei o volume da música e fiquei ouvindo por um tempo. Como não repetiu, aumentei o volume novamente. Quando a música estava alta novamente, eu ouvi a voz outra vez, vindo da mata. Dessa vez, desliguei a música completamente e ouvi por mais tempo. Havia uma voz chamando da mata, confirmando que eu não estava apenas imaginando. Era uma voz de homem dizendo ei, aqui. Ele estava um pouco distante, mas não muito. A mata ficava entre 20 e 30 metros do deck, e foi de lá que a voz vinha. Eu não pensei,
nem por um segundo, que fosse alguém chamando por mim. Achei que fosse só umas crianças brincando de esconde-esconde ou algo do tipo. A voz chamou novamente. Ei, aqui, precisamos de ajuda. Foi quando percebi que a voz era muito grave para ser de uma criança. E quando alguém grita precisamos de ajuda, isso sempre gera uma preocupação. Eu estava começando a ficar desconfortável, porque agora estava me perguntando se aqueles gritos eram para mim. A voz gritou de novo. Por favor, venha nos ajudar, bem aqui na frente de você. E, de fato, a voz vinha de frente para mim, na mata. Eu comecei a achar que isso realmente era para mim. Relutante, respondi, quem é você? E a voz respondeu, só precisamos de ajuda, estamos presos na mata. Eu respondi, o que isso significa? E a voz respondeu, só vem ajudar, estamos bem aqui, na frente de você. Levantei da cadeira, desci as escadas do deck até a grama e fui em direção à mata. Chamei, estou indo, onde vocês estão? A voz respondeu imediatamente, bem aqui, na frente de você, eu te vejo. Eu perguntei, você está sozinho ou com alguém? Mas não houve resposta dessa vez. Parei no meio do caminho, com um pressentimento ruim. Eu comecei a andar de volta para casa e o deck. Não queria virar as costas para a mata, porque foi aí que percebi que havia algo muito estranho naquela situação. Cheguei ao deck, e a voz não falou mais nada. Se realmente me vissem, teriam dito algo como onde você vai? Pelo menos, sabiam que eu percebi a situação. Mas quem sabe quantas pessoas estavam lá? Podiam ser uma ou 3, não sei. Só sei que ficar preso na mata não faz sentido, especialmente se alguém pudesse me ver. Entrei em casa e tranquei todas as portas, para ficar mais seguro. Fiquei na sala de estar por um tempo, ainda chapado, e acho que foi por isso que inicialmente confiei mais na situação. Mas então ouvi a voz novamente, desta vez mais perto, definitivamente no quintal e não mais na mata. Ouvi um barulho de água. Poderia ser a piscina ou o lago. Corri até a janela para olhar. Não vi ninguém a princípio, mas então a voz falou, eu te vejo, com uma risada. Eu o vi. Era um homem, pelo menos um homem visível, escondido atrás da piscina, do outro lado, e eu só podia ver sua cabeça. Estava escuro demais para distinguir mais detalhes, mas o cabelo era médio e escuro. Fechei as cortinas e tentei ignorar. Talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava dando atenção. Era provavelmente uma pessoa doente, perturbada, que gostava de atormentar os outros, e eu não queria dar o que ele queria. Mas meu limite foi quando houve uma batida agressiva na janela, onde eu tinha acabado de fechar as cortinas. Do outro lado, o homem estava gritando por ajuda. Gritei o mais alto que pude. Vá embora, seu maluco, a polícia está vindo. Gritei isso várias vezes, tentando me fazer parecer mais louco do que ele. Ouvi ele começar a rir do outro lado do vidro, e seu riso foi desaparecendo, enquanto eu imaginava que ele estava se afastando. Sentei de volta no sofá, tremendo, ofegante. Fiquei ali por um tempo, e parecia que o homem realmente tinha desistido. Mesmo assim, consegui ter uma boa noite de sono, porque a maconha me ajuda a dormir. Fico me perguntando se eu teria lidado com a situação de forma diferente se não estivesse chapado. Essa situação me deixou ainda mais paranoico sobre quem eu abro a porta. Me chamo Carlos, e hoje venho lhes contar o triste relato da minha vida. Estou alterando o nome de todos os envolvidos no contexto, e vocês logo entenderão o porquê. Vivi a fase mais complicada da minha vida. Passei por situações que jamais teria imaginado. E na minha mente também ocorreu um grande debate de crenças. O que digo porque sempre fui um homem de ciência. Naquela época, eu era médico e trabalhava em um hospital, sendo responsável pela área de emergências, onde constantemente presenciava casos surpreendentes e situações extremamente impressionantes. Como se pode imaginar, ser médico me mantinha profundamente envolvido nas crenças científicas. E nunca me passou pela cabeça que assuntos como bruxaria e energia pudessem ser reais. No final, cada um fará seu julgamento, mas sinto-me na obrigação de compartilhar minha experiência. Durante todo o tempo em que trabalhei naquele hospital, enfrentava noite após noite constantes batalhas contra a morte. Salvar vidas era algo que preenchia completamente minha vocação.
mas nem sempre era possível. Embora muita gente ache que médicos não têm sentimentos, que somos frios e sanguinários, isso não é verdade, ao menos não na maioria dos casos. No meu, por exemplo, cada vez que perdia uma batalha e isso custava a vida de um paciente, eu ficava desolado, muito triste, sentindo uma culpa imensa que me destruía a alma. Sempre pensava que poderia ter feito algo mais, mas às vezes o tempo e as circunstâncias não permitiam. Quando alguém está entre a vida e a morte, uma fração de segundo é crucial. Foi em uma temporada em que tive que lidar com vários casos lamentáveis, em que muitas vidas se perderam, que me encontrei em um estado emocional muito abalado. A impotência e a sensação de vazio me consumiam completamente. E embora no fundo eu soubesse que tudo era circunstancial, e não por negligência minha, era muito difícil afastar da cabeça a culpa por tudo o que estava acontecendo. Pedi alguns dias de descanso, consegui um substituto e assim me dediquei a relaxar e clarear a mente. Para isso comecei a frequentar um bar perto do hospital, onde bebia um pouco para aliviar o peso das minhas tristezas. Na primeira noite que visitei o lugar, ele estava um pouco vazio, não havia muita gente, e ao fundo vi uma bela mulher servindo drinks no balcão. Devo admitir que fiquei surpreso com o jeito como ela me olhava. Era realmente cativante, e eu gostava muito de sua companhia, pois, além de me servir bebidas, ela me escutava. Seu nome era Pamela. Pamela e eu nos tornamos bons amigos. Amigos de bar. Ah, que boa amizade. Era apenas eu quem bebia, e Pamela apenas me acompanhava. Contei a ela muitos dos meus problemas. Ela se tornou uma confidente importante para mim. Um baú de meus segredos e de minhas intimidades mais profundas e sombrias. A empatia que sentia por ela cresceu tanto que um dia decidi convidá-la para sair. Pamela, estava pensando outro dia que é muito injusto estarmos aqui. E só eu bebendo e contando minhas tristezas. Gostaria de te convidar para sair, para que tudo esteja equilibrado de maneira adequada. Assim, ambos beberemos e também poderemos abrir nossos corações. Você é uma mulher muito interessante, e confesso que me arrependeria para sempre se deixasse passar a oportunidade de te convidar para sair, de te conhecer um pouco mais. Pamela abaixou a cabeça, ficando intimidada, algo estranho, já que sempre se mostrou muito segura e determinada. Sinto muito, Carlos. Francamente, não posso aceitar seu convite. Sei que não te contei muito sobre minha vida, mas estou comprometida. Bem, não exatamente casada, mas vivo com alguém. É um namorado a quem amo muito e, de fato, ele vem me buscar toda noite para me levar para casa. Sinto muito, Carlos, mas não posso aceitar seu convite. No entanto, te asseguro que adoraria. Você também é um homem muito interessante. Talvez no futuro. Por agora é algo que preciso recusar. A rejeição de Pamela foi como um coice no peito. Algo que feriu profundamente meu ego, porque o renomado Dr. Carlos nunca antes fora recusado por uma mulher. Mas, enfim, tinha que respeitar a situação de Pamela. Mesmo assim, fiquei curioso para saber quem era o dono do coração de uma mulher tão linda. Uma noite fiquei até o bar fechar. Fingi estar bêbado, e quando me disseram para deixar o lugar, saí. Peguei uma bebida para levar e sentei-me em um canto escuro, de onde podia observar a porta de saída dos funcionários. Ali estava eu, bebendo e fumando um cigarro, esperando pacientemente como um crocodilo aguardando sua presa. Quando chegou a hora de saída, vi que abriram a porta dos funcionários e começaram a sair um a um. A cada minuto, aproximadamente, saía um funcionário. Quando chegou a vez de Pamela, vi que um homem desceu de um carro que estava estacionado. Mas, sinceramente, não gostei nada da aparência dele. Parecia um malandro e, acima de tudo, me incomodou vê-lo com uma garrafa de cerveja na mão, aparentando estar bêbado. À distância, observei enquanto ele se aproximou de Pamela e tentou beijá-la. Pelo visto, ela não gostou do hálito alcoólico do homem e o rejeitou, o que o deixou furioso. Em um impulso, ele arrancou a bolsa onde Pamela guardava as gorjetas. O sujeito encostou-se na parte traseira do carro e começou a contar as notas que havia tirado da bolsa. Pamela ficou ali, de cabeça baixa, enquanto o homem a repreendia por ela não ter ganhado dinheiro suficiente. Era evidente que ele estava muito irritado, e vi Pamela tentando se explicar.
mas em um momento de fúria, ele a puxou pelos cabelos e sacudiu. Naquele instante, soube que precisava intervir. Saí da escuridão e acelerei o passo até chegar onde o sujeito estava tentando dar um tapa em Pamela. Nem pense em bater nela, seu desgraçado. O sujeito olhou para mim, irritado, e respondeu: Mas o que temos aqui, Pamela? Não me diga que o Batman veio te salvar. Aposto que é com esse cara que você está me traindo. Agora entendo por que anda tão estranha ultimamente. Pois estou muito contente em te encontrar, seu maldito. Vou te arrebentar agora. O sujeito veio para cima de mim com socos, mas como estava bem bêbado, sua mira não era das melhores. Isso facilitou as coisas, e consegui acertar um soco no estômago dele, que o deixou ali ajoelhado, sem condições de se mover para me atacar novamente. Enquanto ele estava lá, tivemos tempo suficiente. Então segurei o braço de Pamela e a coloquei no meu carro, decidido a levá-la para casa. Não, Carlos, não é uma boa ideia você me levar para casa. Sei que mais tarde Ismael vai chegar e então as coisas vão piorar para mim. Você não sabe, mas ele me bate constantemente e não só isso, também já abusou de mim. Além disso, depois do que aconteceu agora há pouco, tenho certeza de que ele é capaz de tudo. Você realmente não o conhece. Prefiro que me leve para outro lugar, não importa onde. Qualquer lugar é mais seguro do que ficar perto daquele desgraçado. Depois de insistir muito, finalmente a convenci a ir para minha casa. Ao chegarmos em minha casa, Pamela estava muito nervosa, então não hesitei em servi-la com uma bebida. Acompanhei com outra e nos sentamos à mesa para conversar um pouco. Me preocupo muito com sua vida, Pamela. Não entendo como você pode ficar ao lado desse sujeito. Sei que ele te ameaça e que você está sujeita a qualquer coisa, mas veja, agora você me tem. Acho que é o momento de confessar que, já faz um tempo, eu gosto de você. Estou apaixonado por você. Embora eu entenda perfeitamente que esse não seja o momento ideal, quero que saiba que posso te proteger. Posso te dar tudo o que você precisa. Você pode ficar aqui comigo. Amanhã, te levo para comprar roupas, o que precisar. Mas, por favor, se você também sente algo por mim, te peço que me dê uma chance. Pamela me olhou fixamente, deu um longo gole em sua bebida e finalmente se abriu comigo. Para ser franca, você também me agrada, Carlos. Mas não podia te dizer por causa do compromisso que tinha com aquele idiota. E não pense que estou te dizendo isso agora só porque você me deu uma saída. Não, eu realmente te quero. E sinto algo muito bonito por você. Nessas últimas semanas, quando nos conhecemos e passamos horas conversando, percebi que você é um homem bom. Mas também precisa considerar muitas coisas. Por mais que eu aceite ficar com você, Ismael não vai desistir tão fácil. E não é só ele o problema. Tem também a mãe dele. Isso pode parecer ridículo, mas a mãe dele é uma mulher perigosa e cuida do Ismael como se ele fosse uma criança. Ela praticamente é louca e diz que é uma bruxa. Muitas vezes ela me ameaçou, dizendo que se eu ousasse machucar o coração do filho dela, eu pagaria caro. Eu sei que parece uma estupidez, mas essa mulher me dava medo, até mais que o próprio Ismael, porque com uma bebida ele mudava de humor. Mas ela parecia uma daquelas mulheres frias, praticamente sanguinárias. Agora que penso bem, Ismael herdou o caráter dela. Mas essa velha é ainda pior. De tudo o que Pamela havia me contado, a maioria fazia sentido, exceto essa história de bruxaria envolvendo a ex-sogra. Isso parecia realmente uma besteira. Como homem de ciência, fiz questão de deixar isso claro para Pamela, mas de forma sutil. Não deveria levar essas coisas tão a sério, Pamela. Essa história de bruxaria, esqueça, isso não existe. Hoje em dia ninguém acredita nessas coisas. O verdadeiro perigo é o Ismael. Ele sim parece ser um psicopata completo. E se descuidarmos, ele pode nos fazer mal. Para começar, espero que ele não saiba onde moro. Não gostaria de encontrá-lo por aqui algum dia. Mas deixando isso de lado, vou tomar tudo o que você disse como um sim, e assim me permitir chegar mais perto de você. Gostaria de te dar um beijo. Aproximei-me dos lábios de Pamela. Ela não resistiu ao meu beijo. Comecei a beijar também seu pescoço, dizendo o quanto eu me sentia atraído por ela, e que estava louco por ela há tempos. O melhor de tudo é que Pamela correspondia, e ela mesma guiou minhas mãos para várias partes de seu corpo, me proporcionando uma grande satisfação.
Ela até começou a encarar todo aquele momento com um humor que me fascinava. Na verdade, você já me deixou louca, Carlos. Mas preciso dizer que é estranho saber que estou com um doutor. E ver você tirando minha roupa me faz sentir como se fosse me dar uma injeção ou me examinar como numa consulta. Mas, por favor, continue, não pare. Achei engraçado o que Pamela dizia. Parecia até que ela já havia esquecido toda a amargura da briga de minutos atrás. Acho que não há mais nada a dizer. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Aquele momento foi realmente especial. Pamela era uma mulher muito bonita em todos os sentidos. E tê-la feito minha me fez sentir um homem especial também. Um homem muito sortudo. Desde aquela noite, Pamela passou a morar na minha casa. Naqueles dias, voltei a trabalhar no hospital, mas pedi uma mudança de horário. Precisava trabalhar no turno da manhã para, assim, à noite, poder buscar Pamela e garantir que aquele desgraçado do Ismael não se aproximasse dela. Curiosamente, todas as noites que ia buscá-la, esse patife não aparecia. Parecia que tinha desaparecido da face da terra. No entanto, isso não significava que ele não iria descobrir que Pamela e eu estávamos em um relacionamento. Nos amávamos, e onde quer que estivéssemos, demonstrávamos nosso amor. Em um fim de semana, em que eu tinha a tarde de folga, convidei Pamela para almoçar. Estávamos passeando pelas ruas do centro da cidade, quando de repente nos deparamos com uma mulher. Aquela senhora tinha um aspecto descuidado, com os cabelos todos desarrumados e grisalhos. Ela carregava uma bengala em uma mão e no ombro uma bolsa artesanal. Essa é a mulher, Carlos. É a mãe do Ismael. Olha como ela nos observa com aquele ódio. Agora você entende por que eu tenho medo dela. Olha esses olhos. Através deles dá para ver um abismo. Um terror que me faz tremer as mãos. Olha, estou até suando. Vamos embora, por favor. Eu tenho muito medo dessa mulher. Obedeci a Pamela. Mas, para falar a verdade, embora a mulher tivesse o aspecto de uma verdadeira bruxa, para mim ela não passava de uma velha suja, quase uma mendiga, daquelas que ficam por aí pedindo esmola. Que medo eu iria ter dela? E sabia que com o tempo Pamela também deixaria de ter medo. E aquilo seria apenas o começo do caos, porque nos dias seguintes, uma tarde, Pamela recebeu algumas mensagens no celular. Era ninguém menos que Ismael, o ex-namorado dela. Aquele desgraçado. Pamela ficou assustada ao ler o que ele tinha enviado e me mostrou a mensagem imediatamente. Ele dizia que, se Pamela não voltasse para ele, ele iria acabar com a própria vida, porque não conseguia viver sem o amor dela. Na mensagem, ele também pedia desculpas e prometia que, se ela voltasse, tudo mudaria, que ele seria muito melhor. Não, Pamela, não caia nesse jogo. Esse cara só está te chantageando. Vamos ver o que ele faz. Deixe-o. Vamos ver se ele é tão corajoso a ponto de realmente tentar alguma coisa contra si próprio. Pode parecer uma brincadeira tudo o que estava acontecendo, mas era muito, muito sério. E digo isso porque no fim de semana seguinte, enquanto eu trabalhava na área de emergências, recebi um paciente. Ele tinha sido trazido de urgência. A causa era uma overdose de substâncias que o deixava à beira da morte. Assim que ele chegou à sala de atendimento, fiquei surpreso ao perceber que, quando o colocaram diante de mim, era aquele desgraçado. Sim, era Ismael, que aparentemente havia cumprido a promessa que fez a Pamela. Eu e outro médico estávamos cuidando dele. O caso era bastante grave, pois Ismael havia tomado vários tipos de medicamentos e substâncias que o deixaram muito mal. Foi muito difícil estabilizá-lo. E como para mim a necessidade de tirar aquele miserável da minha vida e do meu caminho com Pamela era enorme, pedi ao meu colega que fosse buscar alguns medicamentos em outra sala. Enquanto ele atendia ao meu pedido, aproveitei o instante em que Ismael estava inconsciente para injetar um medicamento que lhe causaria um choque, uma morte completamente discreta. Ninguém jamais perceberia que eu havia alterado sua saúde, que cometi uma negligência voluntária para acabar com a vida daquele vagabundo. Saí da sala e esperei os medicamentos fazerem efeito. Quando meu colega voltou, disse que o paciente estava estável e que precisávamos deixá-lo repousar. Mas algumas horas depois, Ismael perdeu a vida. O que mais lamento é que o miserável não tenha sentido dor. Eu teria adorado vê-lo sofrer, se contorcendo,
se agarrando à vida, sabendo que nunca escaparia das garras do inferno para onde estava condenado. Minutos depois de seu óbito, foram feitos todos os preparativos para entregar o corpo à sua mãe. Até tive o desprazer de vê-la pelos corredores. Tentei evitar que ela me visse e me reconhecesse. Quando contei a Pamela que havia recebido Ismael como paciente, que ele tinha chegado em estado avançado de intoxicação e que, sobretudo, foi impossível salvá-lo, Pamela ficou muito surpresa e até começou a chorar. Ela me disse que não era tanto por amor a ele, mas porque sentia que o pesadelo havia acabado. No fundo, eu entendia bem que ele esteve com Pamela por muito tempo, e talvez, no fundo, ela ainda o amasse, ainda tinha esperança de que ele mudasse e se tornasse uma pessoa melhor. Mas isso não aconteceu, e tentei não dar importância aos sentimentos de Pamela. Não queria me magoar sabendo que ela ainda guardava algum carinho por aquele homem. Nos dias seguintes, Pamela andou muito estranha. Sentia que ela sabia de algo ou queria me dizer algo, mas não sabia como fazer. Fomos perdendo momentos de intimidade e a intensidade da relação foi se desvanecendo. Tudo chegou a um ponto em que não me restou outra opção a não ser confrontá-la. Naquela tarde, servi uma xícara de chá para cada um de nós. Enquanto eu fazia isso, pedi a Pamela que conversássemos um pouco. Era importante e precisávamos resolver. Pamela, meu amor, há alguns dias você está muito estranha. Sei que Ismael já morreu e isso te deixou um tanto consternada. Mas ao mesmo tempo me preocupa porque sinto que você já não é a mesma comigo. Começo a acreditar que você realmente amava aquele sujeito, e devo confessar que isso me dói. Parte meu coração saber que você não me ama, que na verdade nunca amou. Por isso preciso que você seja completamente franca. Se seus sentimentos por mim não são os adequados, então será melhor que terminemos. No fundo, o que eu estava pedindo a Pamela me dava muito medo. Não queria que ela saísse do meu lado porque realmente a amava. Se não fosse assim, jamais teria me atrevido a cometer um crime. Mas Pamela respondeu e com isso esclareceu todas as dúvidas que eu tinha na cabeça. Você está enganado, Carlos. Se pensa que eu amava aquele homem. A verdade é que eu tinha medo dele. Isso sim. O que realmente me preocupa é algo que tem passado pela minha cabeça nos últimos dias. E por isso quero te perguntar se você teve algo a ver com a morte de Ismael, porque agora que penso, a vida daquele homem estava em suas mãos, e para ficar tranquila, preciso saber se você teve algo a ver com a morte dele. Fiquei surpreso com a suspeita que Pamela tinha sobre mim. Aquilo era muito estranho, pois ela estava pensando nisso. Não me restou nada além de questionar suas dúvidas. Mas ela me respondeu de uma maneira que eu não esperava, que me parecia até absurda. Sei que pode parecer estranho que eu te pergunte isso, Carlos, e devo confessar que nunca passou pela minha cabeça que você tivesse feito algo contra Ismael. Mas aconteceu uma coisa. Melhor dizendo, conversei com alguém que me fez pensar sobre isso. O que Pamela me respondeu me gerou uma grande consternação. Quem poderia ter sugerido isso se naquela sala do hospital só estávamos eu e meu companheiro de trabalho? Não havia mais ninguém ali. Mesmo assim, deixei que Pamela falasse. Precisava ouvi-la. Carlos, você se lembra da mãe de Ismael? Aquela mulher que parecia uma bruxa, ou melhor dizendo, que é uma bruxa. Olha, outro dia me encontrei com ela na rua e ela pediu que conversássemos um instante. Eu não queria, mas a mulher me disse que se tratava de algo delicado e que, se não falássemos, eu me arrependeria. Essa mulher me disse que seu filho tinha sido assassinado. É evidente que ninguém lhe colocou as substâncias no corpo, mas ela me disse algo, Carlos, algo que me perturbou. Ela me disse que uma negligência médica havia acabado com a vida de Ismael. E o pior de tudo é que a mulher também me culpou. Me acusou de que, por minha culpa, seu filho havia morrido. O desamor que eu provoquei o havia levado àquilo. Essa mulher jurou vingança, Carlos. E embora te pareça estúpido, o tema da bruxaria acho que é algo que você deveria levar a sério. Nos dias em que venho pensando sobre o assunto, quis te perguntar se você teve algo a ver. Porque essa mulher me disse tudo com muita certeza. Então a primeira coisa que me veio à mente foi consultar você sobre a situação. Por favor, não me julgue mal, mas gostaria que procurássemos alguém que nos ajudasse a fazer uma limpeza. Há muitas curandeiras na área. Alguma deve saber como nos proteger daquela mulher, porque tenho medo dela, Carlos.
Te asseguro que ela pode ser capaz de tudo, até de acabar com a gente. De verdade, me preocupava aquela suposição que Pamela tinha sobre mim, porque no fundo ela tinha razão. Mas eu não podia dizer a verdade a ela. Não podia me mostrar como um criminoso diante dela. Não, Pamela. A resposta é não. Não tive nada a ver com o que aconteceu com Ismael. Ele chegou em um estado realmente grave, muito delicado. Não pudemos fazer nada para salvá-lo. Te juro que minha vocação é muito ampla, e no meu trabalho não há distinção entre as situações pessoais e as emergências médicas. Todos temos direito à vida, uma oportunidade para poder vivê-la. Por isso te juro que fiz tudo o que pude para salvar Ismael. Jamais desejaria o mal a ele. Ele simplesmente foi uma vítima desta vida e, lamentavelmente, terminou muito mal. Mas isso já não pode ser remediado. Agora, sobre a bruxaria, quantas vezes devo te dizer, Pamela? Essas coisas não existem mais. Ninguém acredita nisso. Nestes tempos é até absurdo pensar em se fazer uma limpeza espiritual. Por isso vamos esquecer esse assunto. Te asseguro que essa mulher, essa maldita imunda, não vai nos fazer mal. Ela é apenas uma charlatã, uma mentirosa, e suas palavras se levarão pelo vento antes que algo possa nos acontecer. Isso te juro. Pamela me abraçou e começou a chorar. Me disse que se sentia confusa, que estava com muito medo, pois, respeitando o que eu havia dito, aquela mulher, a mãe de Ismael, lhe provocava muito terror. Pamela me prometeu que esqueceríamos as limpezas, a bruxaria e todas essas coisas e continuaríamos com nossas vidas como normalmente fazíamos. Aquela tarde, como a vi muito mal, pedi que se sentasse e relaxasse enquanto preparava algo para comer. Depois dei-lhe um comprimido para dormir, pois ela precisava relaxar com urgência. Os dias seguintes foram muito tranquilos, mas após um mês, a situação mudou drasticamente. Pamela começou a me dizer que sentia uma dor no estômago, uma sensação aguda que, em algumas ocasiões, era tão intensa que a impedia de trabalhar no bar. A princípio, assumi que era apenas estresse. Receitei alguns medicamentos para aliviar a dor, mas Pamela começou a relatar uma sensação de picadas em várias partes do corpo. Ela também estava apresentando tonturas e outras sensações que me pareceram urgentes o suficiente para realizar alguns exames clínicos. Foram feitos vários testes e exames de saúde em Pamela que saíram perfeitos. Não havia nenhum mal a ser identificado. Você viu, minha vida? Você está perfeita de saúde, é só estresse. Deveríamos relaxar um pouco. O que você acha de tirarmos uns dias de descanso? Pamela ficou aliviada ao saber que não havia nenhuma doença em seu corpo. Nada que colocasse sua vida em risco. Atendendo à minha sugestão, nos trancamos em casa por um fim de semana para assistir a filmes e ficar deitados na cama dia e noite. Bebemos um pouco e fizemos amor várias vezes, já que a paixão havia se esgotado. Mas nesse fim de semana fizemos questão de reavivá-la. Após o fim de semana, Pamela voltou ao trabalho e eu ao meu. Tudo parecia correr normalmente. No entanto, uma noite, lembro que Pamela me ligou, dizendo que se sentia muito mal, pois havia vomitado sangue. Isso me preocupou muito, então fui rapidamente buscá-la no bar e a levei para a emergência do hospital para atendê-la pessoalmente. Comecei a examiná-la e me preocupava que ela apresentava sintomas muito estranhos. Pedi imediatamente que fossem feitos alguns exames e depois de algumas horas recebi uma notícia terrível. No estômago de Pamela foi detectada uma massa, uma espécie de tumor que estava provocando estragos horríveis em seu corpo, o que causou os vômitos de sangue. A situação exigia intervenção médica de urgência, por isso preparamos o centro cirúrgico rapidamente e administramos a anestesia adequada. A situação era grave e o tempo não estava a nosso favor. Naquele dia não quis continuar atendendo a Pamela. Minhas mãos tremiam. Eu tinha medo de que sua vida se extinguisse diante de mim. Foi um colega quem se encarregou da cirurgia. Precisávamos entender o que estava acontecendo em seu estômago, para conseguir remover aquilo e salvar sua vida. Minha cabeça estava cheia de suor. Os nervos estavam me matando. Diante de mim estava o corpo de Pamela, completamente anestesiado, lutando entre a vida e a morte. O que mais me surpreendeu é que apenas alguns dias antes ela havia feito os mesmos exames
e aquele tumor não estava em seu estômago. Era impossível que tivesse surgido da noite para o dia. Aquilo não fazia sentido. Mas, enfim, precisávamos enfrentar o problema, que parecia mais grave do que o normal. Quando o médico abriu e começamos a examinar o estômago de Pamela, ao remover aquele tumor, percebemos que era uma espécie de saco de carne do qual, através de pequenos orifícios, começaram a brotar vermes. E não eram poucos, eram muitos, que se arrastavam pela mão daquele médico, que segurava o tumor extraído sobre a luva de látex. Era um caso realmente estranho, algo que naquele momento entendi ser demoníaco. E o pior de tudo é que poucos segundos após a remoção do tumor, o corpo de Pamela entrou em parada cardíaca. Imediatamente realizamos todas as manobras necessárias, mas aquilo não surtiu efeito. Pamela perderia a vida. Sua existência se esvairia em um instante. E o que mais me doía era ter que vê-la partir. Tive que sair da sala de operações. Chorei no corredor porque naquele momento havia perdido o amor da minha vida, a mulher que me havia mudado por completo. Durante o funeral e o enterro de Pamela, me senti completamente esmagado, deprimido. Não conseguia lidar nem mesmo com a minha própria alma. Aquilo me levou a um estado de alcoolismo, de perda. Afastei-me das pessoas e também do meu trabalho. Sabia que se não consegui salvar Pamela, então não era digno de ser médico. Praticamente joguei todos os meus feitos no lixo, me tornando algo realmente horrível. Muitas vezes andei vagando pelas ruas, alcoolizado, perdido, escondendo-me da minha realidade. Mas lembro perfeitamente que, uma vez, estava do lado de fora de uma loja e encontrei uma mulher que me parecia bastante familiar. Seu rosto era muito conhecido, pois era a mãe de Ismael. O que sente ao carregar a morte de 2 pessoas na consciência, meu querido doutor? Não finja, você sabe bem a quem me refiro. Mas não se preocupe, em breve você vai se reunir com sua amada, porque nunca vou esquecer que você acabou com meu filho. Não me pergunte como eu sei, porque de qualquer forma, você não acredita em nada disso. E sinto muito, porque se acreditasse nos poderes que algumas pessoas têm, talvez tivesse tido a chance de salvar sua querida e amada Pamela. Mas enfim, senhor, não tenho mais nada a lhe dizer. Recomendo que vá se confessar, porque em breve a vida o julgará. Pensei que, por estar tão bêbado, aquilo se tratava de uma alucinação. Ainda assim, pedi à mulher que se fosse, que me deixasse sozinho, dei um gole na minha garrafa e continuei vagando pela rua. Assim andei por mais alguns dias. Mas um dia, definitivamente não consegui sair de casa, pois dores muito intensas começaram a me atingir. E aconteceu de tal forma que praticamente fiquei incapacitado. Comecei a sentir dores de cabeça muito fortes, algumas alucinações estranhas, pesadelos horríveis, nos quais via aquela mulher. Sim, refiro-me à mãe de Ismael, aquela mulher que agora entendo que realmente é uma bruxa e possui um poder estranho, um que acabou com minha querida Pamela e que agora estava terminando com minha vida. Quando comecei a sentir todos esses males, descartei completamente que pudesse ser algo assim. Mas esse foi meu maior erro, porque isso apenas fez com que o mal se espalhasse, se apoderando de mais áreas do meu corpo, me deixando sem possibilidades de recuperação. Os médicos me desenganaram, e por isso, finalmente terminei buscando ajuda em coisas alternativas, bruxas, curandeiros e afins. Esses últimos me disseram que, de fato, haviam feito um trabalho para acabar comigo, mas o problema é que demorei muito a agir. Se eu tivesse ido visitá-los a tempo, me disseram que com a bruxaria teriam conseguido me salvar. Agora estou resignado. É tarde demais, e entendo perfeitamente que me meti com a pessoa errada. O amor que essa mulher tinha pelo filho a levou a cobrar nossas vidas como uma vingança. Durante muito tempo procurei aquela mulher. Precisava pedir que retirasse o malefício. Queria pedir perdão, até mesmo oferecer dinheiro. Sei que estou completamente perdido. Meus dias estão contados, e em breve serei julgado por Deus, porque em tudo sei que errei. Acabei com a vida de alguém, e isso sempre será algo grave. Cometi um pecado muito grande, mas o que mais me dói é não ter permitido que Pamela, através da bruxaria e todas essas coisas, se protegesse daquela mulher. Eu não teria me importado em morrer.
Mas ela merecia viver. Ela foi uma vítima de tudo isso. E por isso, se eu pagar no inferno com os mais cruéis sofrimentos eternos, espero que isso algum dia alivie a culpa. A bruxaria sempre será um tema delicado. Os inimigos podem nos observar de um lugar onde não conseguimos perceber, atacar-nos pelas costas, e por isso recomendo sempre que tenham uma proteção, um amuleto, tudo o que for necessário para que esses inimigos não consigam alcançar seus objetivos e que o mal se volte contra eles, e então paguem pelo que fizeram. Para mim já está tudo perdido. Estou esperando o dia da minha partida para ser julgado por Deus, mas também tenho a esperança de um dia reencontrar minha amada Pamela.